Olá, vamos falar do intestino e as múltiplas doenças que podem estar sendo ocasionadas por alteração intestinal. Desde doenças do sistema nervoso central, como hipertensão, diabetes, Alzheimer, entre outras. Você tem dado o real valor ao seu intestino? Muitas vezes usamos o termo enfesado para aquela pessoa que está chateada, que está triste. O que quer dizer esse termo enfesado? Na verdade, ao pé da letra, enfesado quer dizer retido em fezes. Então, o indivíduo, quando está retido em fezes, está com o intestino preso, começa a ter alterações do seu sistema nervoso, fica mais irritadiço. Então já é um termo antigo ligando essa relação entre intestino e sistema nervoso central. E é uma relação que está cada vez mais frequente. As pesquisas mostram que alterações no intestino podem estar sendo responsáveis por múltiplas doenças do sistema nervoso central, desde autismo, doenças neurodegenerativas, depressão e muito mais. Fato é que a depressão pode ser ocasionada por alteração de bactérias intestinais e a reposição de boas bactérias pode ter um impacto positivo no controle da depressão. Quem poderia imaginar que pacientes que estão utilizando antidepressivo poderiam ser beneficiados com adequado aporte de bactérias intestinais? Exatamente. Existe um trabalho que eu vou deixar até aqui na descrição desse vídeo que mostrou que indivíduos que receberam a suplementação de lactobacillus helvéticos e bifidobacterium longo por 30 dias tiveram melhora nos scores de depressão. Então, muitos pacientes que estão em terapêutica há anos com antidepressivo e não estão melhorando, poderiam ter um adequado aporte de bactérias intestinais para melhorar a produção dos neurotransmissores. Eu falo neurotransmissores e sim, neurotransmissores. O principal neurotransmissor envolvido no controle do humor, do bem-estar, da ausência de depressão é a serotonina. De todos, é o principal. Adivinha onde é o principal local de produção da serotonina? É no sistema nervoso central? Não, é no seu intestino. As boas bactérias intestinais vão produzir maior quantidade possível de triptofano, e o triptofano ele vai atravessar a barreira hematoencefálica, ele vai para o seu sistema nervoso central e aí vai ser convertido em serotonina. Então, pessoas que têm alteração desse ritmo dessas bactérias intestinais, que têm o intestino povoado com bactérias ruins, vão ter menor produção de serotonina e o resultado vai ser uma maior chance de ter depressão. E as bactérias intestinais, essas boas bactérias, não interferem só no sistema nervoso central, elas podem interferir na hipertensão arterial. Bactérias do seu intestino, elas aceleram a produção de uma enzima chamada óxido nítrico sintetase. Não precisa gravar esse nome, mas é uma enzima que faz aumento da produção do óxido nítrico. Doutor Gabriel, e para que serve o óxido nítrico? O óxido nítrico, ele tem uma ação vasodilatadora. E o que acontece na hipertensão? Na hipertensão arterial, temos a nossa capacidade diminuída de ter uma vasodilatação. Então o vaso ele fica bem apertado e a pressão nesse vaso aumenta muito. Quando você tem uma adequada produção de óxido nítrico, você tem uma maior dilatação desse vaso, minimizando assim os efeitos da hipertensão arterial. Quem poderia imaginar que as bactérias intestinais poderiam ser benéficas para o tratamento da hipertensão arterial? Não poderíamos imaginar há alguns anos atrás. Hoje vemos que as evidências já mostram isso. E a função cardíaca? Pacientes que têm alterações cardiovasculares, essas alterações podem piorar dependendo das bactérias intestinais também. Existem dois aminoácidos que consumimos normalmente, que é a carnitina e a colina. Esses dois aminoácidos, ao entrarem em contato com bactérias ruins, eles vão transformar esses aminoácidos em trimetilamina. A trimetilamina, ela vai ser captada pelo fígado e vai ser transformada em óxido de trimetilamina. Esse óxido de trimetilamina, ele tem um efeito cardiotóxico, é inflamatório, pode piorar a insuficiência cardíaca e pode favorecer com que sua partícula de LDL, do colesterol, ela se transforme, ela se oxide e inflame. E assim comece a se depositar na parede das artérias. Esse depósito na parede das artérias vai favorecer a obstrução e a maior incidência de infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral. Temos também uma grande influência das bactérias intestinais nas doenças autoimunes. Exatamente. Se você tem uma população de bactérias intestinais ruins, o que é que isso vai acontecer? Essas bactérias elas vão agredir a parede do intestino. E essa agressão da parede do intestino vai ocasionar o que a gente chama de síndrome do intestino vazado. Você vai ter microbrechas nesse intestino e nessas microbrechas
brechas, vão passar cadeias de aminoácidos que não eram para passar, e essas cadeias de aminoácidos, como são estranhas ao seu corpo, não era para estar ali, suas células de defesa, os macrófagos, eles vão englobar essa cadeia de aminoácidos e vão mandar a mensagem para o seu sistema imunológico: olha, chegou uma cadeia de aminoácidos aí que é estranha, vamos produzir anticorpos contra essa cadeia de aminoácidos. Então o seu sistema imunológico começa a jogar vários anticorpos na sua corrente sanguínea contra essa cadeia de aminoácidos que é estranha. Só que em alguns casos essa sequência de aminoácidos é parecida com a sequência de aminoácidos que tem na sua tireoide. Então os seus anticorpos, eles vão agredir essa sequência de aminoácidos na tireoide. Seu corpo vai produzir anticorpos contra suas próprias células do corpo. Isso a gente chama de mimetismo molecular. Estruturas semelhantes em locais diferentes. Essa sequência de aminoácidos pode ser parecida também com a sequência de aminoácidos encontrada na sua articulação. E então o seu sistema imunológico ele vai começar a atacar a sua articulação. Aí pode estar a origem das artrites e da tireoidite? Sim. E aí também pode estar a piora desses quadros de artrite e tireoidite? Sim. Vemos a grande relação do intestino com múltiplas doenças. Eu não posso esquecer, claro, do diabetes. Bactérias intestinais, elas podem diminuir o que a gente chama de resistência à ação da insulina. Quando você tem resistência à ação da insulina, a insulina ela não consegue fazer a sua atividade normal, que é pegar a glicose que está no sangue e colocar a glicose para dentro da célula. Se ela não consegue fazer isso, o seu pâncreas começa a bombear desenfreadamente cada vez mais insulina. E esse bombear de insulina vai gerar inflamação crônica, que é a origem das múltiplas doenças. Diabetes, hipertensão, Alzheimer, câncer, entre outras, são patologias inflamatórias. E o que é que as bactérias intestinais podem fazer para evitar isso aí? Boas bactérias intestinais, elas vão produzir o cocozinho da bactéria, que é o ácido graxo de cadeia curta. É o cocozinho que é benéfico para a gente. Esse ácido graxo de cadeia curta, ele vai agir nas nossas células enteroendócrinas, na parede do intestino, e essas células enteroendócrinas vão aumentar a produção de GLP-1, glucagon like peptide 1, não precisa gravar o nome, mas o GLP-1, ele foi feito em laboratório, modificações na molécula do GLP-1, que aí vieram as medicações, o Victoza, o Saxenda, o Ozempic, que são modificações na molécula do GLP-1 e são utilizadas com benefícios para os pacientes que têm diabetes e para a obesidade. Ela melhora o controle glicêmico nos pacientes diabéticos e emagrece os pacientes também. Então, as bactérias intestinais, elas produzem o nosso Victoza fisiológico. Então, vemos que com adequado aporte de bactérias intestinais, vamos ter um melhor controle glicêmico. Essas bactérias intestinais ruins também, elas vão agir diretamente na inflamação. Não satisfeita por todas essas alterações, essas bactérias, elas vão soltar pedaços da sua parede da bactéria, chamada de lipopolissacarídeos. E esses pedaços das bactérias intestinais vão sair e vão para a corrente sanguínea. Ao chegar na corrente sanguínea, elas vão ativar os mediadores inflamatórios. Esses mediadores inflamatórios, temos um que é bem forte, chamado NF-κ-beta, ele vai perpetuar todas as doenças. Lembrando que, ao aumentar o aporte de inflamação no seu corpo, vamos estar diminuindo a ação de uma enzima chamada de telomerase. O que quer dizer essa telomerase? No final dos cromossomos existem substâncias chamadas telômeros. À medida que a célula vai se dividindo, nossos telômeros vão se encurtando. E os telômeros são responsáveis pela nossa longevidade. Existe um limite máximo ao qual o telômero não consegue mais se dividir, que a gente chama de limite de Hayflick, porque foi criada por um pesquisador chamado Hayflick, e ele falou que depois desse limite a célula morre. E vocês sabem o que acelera essa degradação telomeral? A inflamação, porque a inflamação ela vai diminuir a ação da enzima telomerase. A telomerase seria como se fosse uma enzima que reparasse, que reconstruísse essa estrutura no final do seu cromossomo, o telômero. Então vemos a imensidão de doenças que podem ser minimizadas através de uma adequada função intestinal. Por isso eu digo, dê muito mais valor ao seu intestino.